Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rita de Cássia Crimes e Mistérios. E eu vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta para vocês. Vocês conhecem a história da boneca Raggedy Ann? Bem, primeiro eu vou contar e eu tenho quase certeza que vocês em algum momento, sim, já ouviram falar dessa história. Na verdade, essa boneca, ela foi comprada por um estudante de enfermagem e com muito pouco tempo, essa boneca ela começa a apresentar comportamentos estranhos, como se mexer, mudar de lugar sozinha. Ele, sem saber o que fazer com esse brinquedo, entrega a boneca para o casal Warren. E esse casal, na verdade, são bem conhecidos, né? O casal de paranormal, o Ed e a Lorraine. Eles são um casal muito reconhecido, muito respeitado dentro do mundo aí da paranormalidade, que é o Ed e a Lorraine. Então eles deixam bem claro que essa boneca, ela não pode ficar como qualquer outra boneca em casa de ninguém, que ela precisa ali ficar num lugar específico, não pode ficar solta, né? Enfim, para quem associou aí a história da boneca que eu falei com a história da Annabelle, estou falando exatamente da Annabelle. Só que no filme da Annabelle, o enredo é um pouco diferente, porque é um casal, o rapaz vai, compra aquela boneca vintage para a esposa que estava grávida, e depois a boneca começa a apresentar aquele comportamento ali, né, bizarro. A Annabelle, eu já fiz um vídeo, na verdade um short sobre ela, que ela está realmente em um museu. E ela fica, galera, dentro de uma... não é uma relíquia, é de uma redoma. Pensa uma redoma, ela tá lá dentro. E segundo o casal, a Lorraine e o Ed, ela não pode sair de dentro daquela redoma. Só que aí, alguém, né, ou alguém, se pode falar assim, teve a magnífica ideia de levar a boneca ali do filme Annabelle, né, baseado e tal, para fazer uma turnê, como se ela fosse uma artista, assim, né? Não uma artista, mas para passear em lugares mal assombrados e tudo mais. Contrariando o que os dois paranormais disseram. Vamos começar a recordar algumas coisas bizarras que aconteceram. A Annabelle, ela tá ali, né, essa boneca dentro da redominha dela, e várias pessoas visitam esse museu que fica em Monroe. E algumas são, assim, um pouco desrespeitosas, sabe? Porque eu acho que se você tá indo por um lugar, você tem que respeitar o lugar. Tudo bem, o pessoal vai ali para passar susto, porque não só tem a boneca, tem outros objetos ali, outras coisas que são consideradas bizarras e sobrenaturais. Não sei como a boneca da Xuxa não tá lá, né? Deveriam ter levado. Mas enfim. A boneca da Xuxa, depois eu conto a nossa Annabelle BR. Há relatos de que muitas pessoas iam ali mesmo para zoar, né? Tanto que teve um rapaz que ele foi lá, bateu no vidrinho que fica a boneca. Ah, é só uma boneca e tirou um barato ali com a situação. Esse rapaz, ele tinha ido ao museu de moto. Ele e a namorada sofrem um acidente muito grave. Esse rapaz, ele não sobrevive e a namorada dele fica bem machucada. Ou seja, muita coincidência. Ignorando aí algumas situações, o pessoal leva a Annabelle e outros ali objetos para fazer uma turnê. O Dan Riviera, ele era o responsável por locomover essa boneca. Ele era um homem que estava ali na casa dos 50 anos, aparentemente jovem, né? Até mesmo para uma pessoa que passou de 50. Ele estava muito bem e tal. A gente tem uma ideia um pouco errada das pessoas que chegam à casa dos 50, né? Que hoje em dia já caiu por terra. E fez toda uma preparação. Ele molhou as mãos na água benta, retirou a boneca ali daquela redoma de vidro e foi fazer o trabalho dele. Mas, gente, o que nos assustou durante aí essa semana é que o Dan, ele teve um mal do coração e morreu, assim, sem histórico nenhum, simplesmente ele morreu. Morreu no quarto de hotel que ele estava e logo as teorias apareceram. Peraí, ele era o responsável por transportar a boneca que, segundo o casal Ed Lorraine, tem aí uma maldição, ela tem um espírito ali nela.
E começaram aí várias teorias. Ah, foi a boneca, não foi a boneca, foi alguma força oculta. Na verdade, gente, se a gente for parar para pensar numa questão mais racional, a Annabelle não estava no mesmo quarto que o Dan estava. Tudo bem, infelizmente, para você morrer de um mal súbito, só precisa você estar vivo. Então a gente desliga aí essa ideia de que a Annabelle estava no mesmo quarto, que o pessoal estava falando não, porque estava dividindo o mesmo quarto de hotel. A coisa não tem nada a ver com a outra. Ele simplesmente era a pessoa responsável por transportar. Ele não era um guardião segurança da boneca. Só que aí a gente também não pode negar o fato bizarro que eu levo assim, com muito respeito, tanto o Ed como a Lorraine, como o paranormal. E eles deixaram bem claro: não tirem essa boneca daí. Pra que vão tirar a boneca? Alguém pode me dizer? Pra que vão tirar? Me diga porque eu quero saber. Aqui do lado, meu marido levantou o dedo. Pra quê? Gente, Se fosse um caso de Supernatural, você tem que tirar e queimar. Mas não é um caso de Supernatural. E Douglas lembrou aqui de uma coisa muito bacana, que sempre era questionado aí por esse casal, que era o seguinte: por que não taca fogo nessa boneca e acaba com tudo? Gente, não é bem assim. Segundo o Ed e a Lorraine, você ia destruir a boneca, mas não ia destruir o que tem naquela boneca, o que possuiu aquela boneca. E outra coisa, tá ali, presa. Ela tava presa naquela. Pra que você vai tirar a boneca? Aí eu fico batendo nessa tecla. Pra quê? Outra hipótese, por que não levou ela ali dentro da redoma mesmo? Já que quer locomover, seguisse as ordens do paranormal, dos paranormais. Levasse ela dentro da caixinha. Isso eu sei por quê. Hum. Aquela redoma, eu já vi essa redoma dela. É uma redoma de vidro. Redoma de vidro tipo de um aquário. Você não move aquele tipo de Então vidro não de nada. movesse. Não, então assim, tô te respondendo essa pergunta. Aquela redoma não dá pra mover. Não movesse, gente. Não movesse. Lembrando que esse museu existe por conta desse casal. Se é uma orientação de uma pessoa de pessoas, aliás, que eles são um casal, estudaram sobre aquilo, é melhor não mexer. Para que você leva para fazer uma turnê nos lugares assombrados? Se você já tem aqueles ícones ali no museu, gente. Então, não estou falando que a morte do Dan Riviera tenha sido Annabelle, mas também não estou dizendo que não foi. Porque eu, particularmente, eu, Rita, tá bom? É uma história muito bizarra, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas eu acredito no seguinte ponto: tem coisas que são, sim, maléficas, que levam, sim, energias muito ruins. Por exemplo, eu trabalho há muito tempo com espiritualidade e uma coisa que se você me der para eu guardar na minha casa, que é um objeto que não tem uma boa energia, é a mesma coisa. Para que você vai mexer em algo que pode dar errado, que pode acontecer alguma coisa? Eu fico pensando também na família do Dan, porque, gente, o quanto aí de teoria da conspiração e de coisas estão sendo levantadas, que a morte da pessoa, né, a perda de um ente querido, vira uma história na boca de todo mundo. Né? Cada um conta uma versão e a família que está sofrendo se sente desrespeitada. Eu acredito em energia negativa. Eu acredito sim no que o casal, o Ed e a Lorraine, falaram, que essa boneca tem alguma coisa. Eu já presenciei muita coisa na minha vida, então eu acredito que possa ser a energia negativa dessa boneca, como também acredito que pode ter sido uma fatalidade. Você pode colocar dentro de qualquer imagem, de qualquer símbolo, uma energia, uma força ali que não é tão boa. Lembrando do caso da Daniela Pérez, do Guilherme de Pádua, em que ele tinha uma imagem que não tinha nada a ver com uma coisa maléfica, mas a pessoa ali fez um ritual e colocou uma simbologia dentro daquela imagem, que era uma coisa negativa, né? Um trabalho que não era um trabalho que feito ali numa força boa, vamos falar assim. Você pode simplesmente pegar uma imagem de qualquer
ícone religioso ou simplesmente um boneco e jogar alguma coisa lá, fazer alguma coisa. A gente pensa, por exemplo, no voodoo. O voodoo não é o bonequinho que é o portador natural de alguma coisa. É como ele foi consagrado, como ele foi feito. Outra coisa, você pode colocar uma energia ruim até num copo d'água, gente. Até num copo com água você consegue. A gente tem que ter medo, não do objeto em si, mas sim de quem consegue fazer isso. Né? As pessoas que conseguem magiar aí, as pessoas que trabalham com o mal. Dá para entender que nós na vida nós somos um equilíbrio, tanto pro bem quanto pro mal, mas há pessoas que realmente preferem vibrar na força do negativo. E eu brinquei muito aqui, com a história da boneca da Xuxa e tal. A história da boneca da Xuxa, ela aconteceu aqui em uma cidade do estado de São Paulo, em que a menina viu a boneca da Xuxa. E, gente, a Xuxa, nos anos 80, 81 pedaço de 90 ali, ela era um ícone. Um ícone. E a Xuxa, ela fez muito sucesso, não só aqui no Brasil, mas como na Argentina, ela teve programa nos Estados Unidos, enfim. Era muito difícil você não conhecer a Xuxa naquela época, muito menos se você fosse um baixinho, se você fosse uma criança. E essa garotinha, ela era uma garotinha, assim, que não tinha muitas condições ali de vida estável, tudo. A mãe trabalhava bastante, a mãe era uma mãe solo. É uma das versões que eu tô contando pra vocês que eu conheço, tá? E essa garotinha vê ali a boneca da Xuxa, a boneca da Xuxa. Tinha a versão pequenininha Barbie, tinha boneca... Gente, eu posso estar falando bobagem, mas se eu não me engano era uma boneca de mais ou menos 1 metro de altura. Não sei se chegava a 1 metro, acho que por aí. Era bichinha grande. Eu não sei se você lembra, amor, mas ela era uma boneca um tamanho... Loja de brinquedo tinha umas fodas, porque depois lançou da Sim. Angélica também. E, poxa vida, você criança naquela época, você ficava doido. E lembrando que o Conar não proibia comercial voltado pra criança ainda, tá? Essa menininha, ela, poxa vida, vê a propaganda da boneca em algum lugar e vai pedir a boneca pra mãe. E a resposta que a mãe dá é uma resposta um pouquinho pesada pra uma criança. A gente não tem dinheiro nem pra comer, só que se eu comprasse essa boneca do diabo, só se o diabo me desse essa boneca. Gente, eu falei diabo, mas é óbvio que essa mulher falou uma coisinha um pouco mais pesada. No dia seguinte, elas vão dormir e tal. Essa mulher vai trabalhar e dá lá a boneca na porta da casa dela. Como? Mas entrega a boneca pra filha, a criança fica super feliz. Até que ela começa a reparar que essa criança, ela tá parecendo toda arranhada, toda zunhada. E essa mãe vai checar essa boneca. Essa mãe vai checar essa boneca e vê que essa boneca sai sozinha dos lugares, parece piscar, uma coisa assim, bem bizarra. E ela vai reparar lá nas mãozinhas também da boneca e vê que a mão da boneca tá suja de S e E no final. Ela leva essa boneca até uma igreja e o padre responsável, né, por essa igreja benze essa boneca e prende essa boneca lá. Não sei se é num quarto, em algum lugar, eu só sei que o pessoal dessa cidade, todo mundo foi lá ver a boneca que tava com a fama de estar amaldiçoada. Se isso aconteceu ou não, não sei. Outra coisa também que nós tínhamos aqui, muito forte, era da lenda do boneco do Fofão. Gente, aí já é uma coisa assim de uma crença popular que sai do comum. Por quê? O boneco do Fofão, porque o ator que fazia o Fofão tinha um pacto com não sei o que, tá. Por que falavam tanto isso? Porque o Fofão, ele era um boneco que ele tinha um tipo uma haste para manter o boneco em pé. Então, se você abrisse o boneco, era uma haste. O pessoal começou a falar que era um punhal que tinha atrás do boneco do Fofão. Aí, gente, é a crença popular com a imaginação nas alturas. Era só realmente um objeto para deixar o boneco em pé. Isso a gente pode provar que não é bem assim a história. Agora, em relação à boneca da Xuxa, em relação à Annabelle,
E há outras coisas sobrenaturais aí, eu não duvido. Mas sabe por que as pessoas estão falando bastante desse tipo de coisa de boneca de novo? Por causa do filme do Long Legs, que lançou agora, que é de terror, que tem essa história de que ele é satânico, né, o cara é devoto de Satã, e dá umas bonecas para as meninas, para matar as meninas. Esse Long Legs, ele também tá no museu que fica em Morro. Ele também Então, está lá. lançou um filme agora com o melhor ator do mundo. Ave Maria. Mas enfim, ele tá falando do Nicolas Cage. Não acredito e não desacredito. O Nicolas Cage? Não, Nicolas Cage não é um bom ator. Mas não acredito nem desacredito em versões contadas. Essa do Fofão pra falar a verdade, é a que mais eu acho que não é verdade. Mas em relação a essa da Xuxa, e como eu falei pra vocês, algumas outras, pode ser verdade. Sim. Como pode ser, às vezes, um ocorrido e que vai correndo de boca em boca e que vai sendo aí aumentado. Bem, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que fica ali na coluna do meio. E eu quero saber de vocês, se vocês ficam em cima ali do muro, ficam do lado eu acredito ou do lado não acredito. Eu não vou falar que eu fico em cima do muro, eu acho que eu tô mais pro lado que acredita. Né? E isso eu acredito, porque eu acredito realmente que há coisas ruins, que há energias ruins. Se eu falar pra vocês que eu não acredito, eu tô negando uma espiritualidade que eu tenho desde que eu me dei por gente. E é uma coisa que eu não faço aqui no canal, é mentir. Eu acredito muito que há energia negativa, que há energia positiva e que cada pessoa utiliza tanto pro bem quanto pro mal. Infelizmente é do ser humano. Só um recadinho pra vocês que eu esqueci de dar lá no início do vídeo. Fiquei tão assim pra contar a história da Annabelle. Se inscreve, curte, compartilha. Me segue aqui nas redes vizinhas, que sempre fica aqui, ali, em algum lugarzinho. E deixa aqui nos comentários pra mim. O que vocês acham? Vocês acham que pode ser mesmo? Que seja por conta da energia no que tem nessa boneca que aconteceu isso? Ou só foi um acaso, uma triste coincidência aí? Lembrando que, infelizmente, uma pessoa perdeu a vida, né? Se foi ou não foi, os sentimentos para a família e é uma situação complicada. Você já foi no museu que fica lá em Morro? Eu sempre deixo bem claro que eu morro de vontade de ir. Então, gente, se inscreve para eu poder ir, porque eu filmo tudo para vocês e venho contar aqui. Então, vídeo todo dia. Os meus vizinhos estão brigando. Eu acho que é briga. Sei lá o que é isso. Acho que é só falta de educação mesmo, né? Segunda, os vídeos mais diversificados. Eu fiz o especial do Raul. Vou falar mais coisas sobre o Raul. Vai, principalmente agora em agosto, que vai ter bastante coisa. Todos os dias tem shorts. Quinta, os casos criminais. Então, vale a pena sempre você ficar atento aqui com a gente. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dizer pra mim o que vocês acham. Claro, respeitosamente, né, gente? Não vamos brincar com fogo. Deus é maior que tudo, mas mesmo assim, vamos ser pessoas polidas. Então, comenta aqui pra mim. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.